Bom dia, gente. Tá bom? Meu nome é Makoto. Estou aqui pelo CCBRAS, tá? Para dar uma palestra, né? Aí eu conversando com a Cibele, com a Manu, aí tinha 3 temas que eu propus, aí elas acharam interessante falar das minhas experiências de queima, né? Tá bom? Antes de começar, só queria falar um pouco do CCBRAS. A pessoa pergunta muito o que é o CCBRAS, mas a gente é um coletivo, tá? De mais ou menos 14 pessoas hoje. Começou com o Mestre Coma, mais ou menos uns 13 anos atrás, né? E nossa atividade é assim, a gente apoia, participa, organiza eventos, né? Para divulgar a cerâmica brasileira. Então, a gente quer conhecer os ceramistas, mapear, né? Então, a nossa proposta é a gente ser tipo um canal assim de interação entre os ceramistas, né? E público, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei, é meio genérico assim, mas enfim, são as minhas experiências, reflexões e possibilidades do processo de queimar lenha. Aqui não é muito técnico, tá? Então eu queria mostrar um pouco mais um lado mais de pensamento, mais artístico, né, da queima, né? Então não vou entrar muito em coisas muito específicas. Muita coisa eu mesmo eu ignoro também, então é mais intuitivo, né? Tá bom? Bom, só para resumir quem eu sou, né? Eu sou um artista que tem a cerâmica minha plataforma de expressão e me defino como um brincante, tá? Do fogo e do barro. Então, assim, mas é uma definição que foi difícil para mim assumir isso, né? Porque quando você se coloca, digamos, como profissional da cerâmica, então parece que a brincadeira é uma coisa um pouco irresponsável, né? Tá? Então eu dou aula também, então é, foi muito difícil eu chegar nisso e eu assumir e falar para todos, né, que eu brinco. Né? Só que o brincar é como se fosse uma criança. Então o brincar não é assim. Eu recebo trabalho de outros artistas, eu queimo. Então não é que eu estou fazendo assim. Parece que é de qualquer jeito, mas eu me envolvo com esse processo. Né? É um pouco isso que eu quero dizer. Então é como se uma criança ela esquece do tempo, né, quando está brincando com o cachorro, né, com os amigos. É, isso. Eu achei. Porque às vezes a gente fica um pouco duro, né, com uma responsabilidade que a gente coloca, né, e a gente perde um pouco essa fluidez artística, né, de pensamento e ação, tá? Tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso falar da lenha, porque meu trabalho eu falei que é com fogo, mas é basicamente com lenha. Eu trabalho com carvão também, mas é mais lenha, tá? Então eu não mexo com forno a gás, eu tenho meio de gás. Eu não mexo com forno elétrico, porque eu não entendo aquelas coisas, circuito, aquele negócio, eu não sou muito disso. No Japão se usa querosene, né? Querosene aqui é mais caro que qualquer outra coisa, então mais caro que uísque, né? Então não dá. E sai muita fumaça. Querosene tem cheiro, então e não tem equipamento aqui para isso. Quer dizer, poderia fazer, mas enfim, meu negócio é lenha, tá? Então eu dou um foco para lenha porque eu acho que talvez tenha um pouco de confusão do que é a lenha, né? Tá bom? Pode ir. Bom, a lenha é o primeiro combustível, né? Então, hoje acho que o que domina é o forno elétrico, tem um pouco de forno a gás, e menos ainda de forno a lenha. Mas, até criarem, descobrirem o gás, né? Ou derivados de petróleo, e depois o elétrico, durante milênios a gente usou lenha. Né? Tanto para queimar em fogueira, nos fornos também, então é o primeiro combustível. Tá? E sendo combustível, ele é esquisito, não é que é esquisito, vai. A cerâmica queima por quantidade de calor, que é a peça exposta, que ela absorve, né? Só que o elétrico é uma resistência que ele fornece calor, então vira cerâmica. O gás, ele também fornece, só que o gás ele é muito volátil, né? Então ele pega fogo. Então digamos que tem um calor em potencial, ele de repente vira energia, muito rápido assim. Né? E tem uma chama, mas uma chama um pouco dura, né? Ela é meio dura assim, não é tão fluida.
Aí a lenha tem um problema, porque ela é um combustível, só que ela é sólida, né? Então ela precisa entrar em ignição, né? Precisa de calor, entrar em ignição, ela absorve um pouco de calor para queimar, e depois ele irradia essa energia, né? E ele é vivo, então ele meio que vai tentando encontrar um caminho, como se fosse a água, o ar, né? Tá bom? E ao mesmo tempo ele não consegue virar, de repente, lenha e não vira só fogo. Então ele solta um monte de coisa, né? São cinzas, né? Tá bom? Então acho que o entendimento do combustível lenha, né, que ele é sólido, né? Ele não, é um pouco diferente, né? É uma fonte de calor, mas ele tem uma labareda, né? É isso que eu gosto disso, né? Tá bom? Próximo. Ele é um pincel porque, exatamente por ele ter uma labareda, ele vai lambendo, vai na busca da saída, a gente põe as peças no meio do caminho dele, então ele bate, e isso atrapalha. Na verdade, a gente está atrapalhando ele, né? Então ele quer sair, não consegue, ele vai encontrando uma fresta tal, e a gente vai colocando para que ele passe naquele lugar. Então, só que ele é exatamente um pincel, porque quando onde ele passa, ele começa a criar rastros. E leva cinza junto, leva calor, enfim. Ele é um esmalte também, porque além de ele aquecer, como ele leva cinza junto, né? Aí em alta temperatura ele encosta e vai vitrificando. Tá? Então eu considero ele um esmalte. Então ele é meio esquisito, quer dizer, olhando pelo olhar nosso contemporâneo, porque a gente separa queima, esmalte, modelagem, desenho. Mas a lenha, ao meu ver, ela é quase tudo junto. Tá? Eu não coloquei aqui, mas ele também é um modelador. Ele é um modelador porque se você pega, digamos que eu queimo a Cone 10, 1300. Se eu pego uma argila, ele começa a derreter com 1200 ou 1000, por exemplo, eu consigo de alguma forma modelar ele. Então eu posso criar como se fosse um cone pirométrico, eu posso comer digamos, eu nunca fiz uma ideia, né? Uma flor que começou a desabrochar. Mas, então, talvez com a queima eu consiga fazer ela abrir. Então ela é, de uma certa forma, um modelador. Claro que tem a gravidade também, então não dá para fazer tudo também, né? Agora, se a gente tivesse um maçarico, conseguisse provocar um feixe muito quente, eu conseguiria abrir um buraco. É uma ideia que eu tenho, mas é meio complicado, né? Mas enfim. Aí depois o forno, que é o que possibilita, né, o que faz com que eu consiga queimar em alta temperatura. Então, porque se eu faço na fogueira, a gente perde o calor, vai se dissipando no meio. Então a gente não consegue alcançar uma temperatura muito alta. Né? Então você tem que envolver para não perder calor e o calor circular um pouco. Aí sobe um pouco mais a temperatura e vai subindo. Tá bom? Então eu preciso falar do forno, né? Então o forno. Aí esse aqui, esse sou eu, tá, gente? Eu vou falar bem rápido. Tá? A Nagama, até onde que eu sei, é o primeiro forno de alta temperatura. Me parece, tá, dentro dos meus estudos, que a primeira coisa muito similar, mais similar ao Anagama, foi do Império, foi da civilização Mesopotâmia. Agora não lembro de qual povo lá é um deles lá. Há 3.000, eu não lembro quantos anos, mas parece que os primeiros vestígios do que seria um forno Anagama é da Mesopotâmia. Depois foi para a China, Europa, Japão, aí foi se desenvolvendo vários tipos de fornos. Eu procurei, eu procurei. É difícil. Eu acho que não tem um. Eu acho que as pesquisas são muito separadas, assim, sabe? Às vezes é um ceramista que se interessa, né? É meio complicado. Eu até. Mas eu desconfio, tá? Tem um ceramista que eu acompanho que ele faz pesquisa. A forja, pelo menos no Japão, tá? Falando específica no Japão, o Anagama, esse que é um túnel, né? É um buraco, ele entrou há 1000 anos atrás, da Península Coreana.
Só que a forja já existia no Japão. Talvez, tá? Isso, talvez, existe uma possibilidade de que as cerâmicas de alta temperatura tenham adaptado a tecnologia de forja incorporada com essa estrutura. Então, talvez as primeiras tentativas fossem no carvão e não na lenha. Porque todo mundo vivia de agricultura de subsistência. Então, aí você imagina, mas carvoeiro já tinha carvoeiro, existia a profissão carvoeiro. Você imagina você sozinho subir numa montanha, cortar uma árvore, derrubar, trazer, picar ele e deixar secar. É pesado, né? É mais fácil você trocar por arroz um saco de carvão, né? Pode ser, tá? Existe uma possibilidade, mas é difícil, não se chega. Tem que fazer análise de peças, mas é meio complicado, porque no carvão a gente consegue efeitos muito próximos de anagama, né? Tá bom? Mas esse anagama é uma câmara só. Depois, 400 anos atrás, entrou no Japão. Eu estou falando de sempre, porque japonês, porque fui lá, tá aqui minhas pesquisas, então eu não tenho conhecimento da Coreia, da China, etc. Né? No Borigama são sequências de câmaras, tá? Então é o primeiro, digamos, o forno industrial. Então, 400 anos atrás, isso aqui não é um forno artístico. Tá? Não é um forno artístico. Hoje, não, né? Mas eu digo, naquela época, aquilo era o que havia de mais avançado na indústria. Seria hoje na cerâmica aquele o de túnel, né? Aquele circular que sai em 2, 3 mil, sei lá. Então, 400 anos atrás era isso. Só para ter uma ideia de volume que eles produziam, existe uma vila, eu esqueci o nome, extinta, tá? Uma cerâmica extinta, que tinha 200 fornos desse, numa vila no Japão. Numa vila que está extinta. Então eu não consigo... precisa procurar, mas no Japão. Então o volume era muito grande, tá? Tá bom? Sonoborigama, pode passar. Isso aqui eu vi num centro de cerâmica, lá no Japão, é um switchback kiln, uma criação de um cerâmico, não sei se é um cerâmico japonês ou americano, não sei. Ele tem 2 chaminés e 2 entradas nas 2 pontas. Como ele funciona, eu não faço nem ideia, tá? Eu sei que a gente consegue entrar lá dentro. Aquele sou eu, tá? Olha o tamanho dele, né? Só estou falando assim, não sei como funciona, tá bom? Pode passar. Aí aqui é só para... todo forno é uma chaminé, né? Então, se você tem uma fogueira, pode fazer muita fogueira. Aí o churrasco aí não pega fogo, não consegue pegar fogo. Se você botar um tubo, ele pega fogo muito rápido. Ele puxa, vira uma chaminé e sobe a labareda. Então, se você não quiser fazer uma fogueira, um churrasco, não tem dificuldade, põe um cano, né, que ele rapidamente vira uma labareda. Aí você põe em cima e já... Tá? Então, a cerâmica é isso. Então, os primeiros fornos são aqueles tubos, né, tipo, né, retos, assim, as pessoas chamam de tiro, não sei como é que chama. Mas aí, só que se sai assim, sai muito rápido, assim, e vai embora, né, o calor, né. Então, se você mudar um pouco a estrutura, né, fazer ele descer ou andar pro lado, assim, aí ele fica um pouco mais tempo, aí por isso que ele esquenta. Então, o forno é isso, tá, basicamente uma chaminé. Meu entendimento é que na hora de pensar o forno, eu penso primeiro na chaminé. A chaminé é a parte mais importante, a não ser que você use exaustores e sopradores. Aí você controla. Mas se você quer naturalmente, você tem que pensar na chaminé. Ele que vai, não é, você não vai ficar soprando. Ele que vai ter a tiragem, né? Que se chama isso, é isso. E aí não pode economizar muito na chaminé, não, porque você precisa esquentar a chaminé para aumentar essa tiragem. Então, esse negócio de, não, tá caro, vamos botar um galvanizador. Não, é tijolo. Lá no final, se precisar, talvez, mas precisa ter uma certa, tem que ser tijolo, né? Bem vedado, com estrutura. Eu não faço nada, meu é tudo zoado, mas por dentro bem lisinho, né? Tá? Para não criar muita resistência, tá? Tá bom? Mas é isso. Se você pegar um forno, ele tem mais ou menos umas estruturas assim, ou parecidas assim, tá bom? Pode. Bom, aqui os meus experimentos, né? Então eu faço muitos experimentos, tá? Pode passar. Aqui tirei a foto, né? Só para dizer que eu faço, né? Esse forno foi no Japão, só para dizer que, né?
Aquele lá eu fiz no Japão, forno bem pequeno, que ele entra por aqui e volta, né? Chama Itekoi, né? Aí eu botava soprador, eu fiz um monte de coisa com ele, assim. Esse aqui foi lá em Calcaia, onde eu tenho um forno. Esse acho que é a terceira versão, a segunda eu não lembro. Tá bom? Pode passar. É esse aqui. Esse é normal. É que acabou o dinheiro, aí eu fui com o normal. Aí acabou o dinheiro, aí eu falei, vai assim mesmo. É assim, não é o ideal, mas ele aguenta. O problema do tijolo comum é que ele fica muito quebradiço, e depende do lugar e derrete, né? Então tem esse problema, mas olha, a gente faz com o que dá, né? Então, esse não deu certo, quer dizer, não deu certo a entrada, que eu queria 2 entradas de lenha, né? Mas não deu certo. Aí eu tive que tirar essa parte da frente e transformei num túnel, tá? Pode passar. Aqui alguns resultados. Aqui é a entrada, né? De lenha principal e ali é a câmara de queima. Tá bom? Eu jogava lenha ali do lado também, então aqui eu pós-queima. É carbeto de silício, nitretado. Carbeto de silício, nitretado. É porque o que me explicaram, eu não entendo dessa parte de refratários, muito mais diz que acho que a muculita, a corderita, a lenha contamina. A placa, né? E esse cara. Hã? A umidade também? Então na lenha não dá. Ele aguenta. Isso aí é uma pedra, viu, gente? É uma pedra. É duro mesmo assim. Tá? Pode passar. Esse aqui é um minigama. Essa foto de celular ficou ruim. É um forninho pequeno assim, que eu apresentei junto com o Caio lá no Contaf. Mas é um forninho pequeno de carvão, né? Aí você põe um soprador, uma secadora de cabelo, um soprador, né? Aí queima. Olha, você põe um soprador, né? Aí põe carvão e põe a peça. E o nosso teste é para copinhos assim, tá, gente? É quase uma brincadeira isso aqui, tá? É para brincar, não é para produzir, porque o carvão é caro, né? E o nosso teste em 45 minutos chegou a 1.330. 45 minutos. O carvão, ele. É porque tá forçando, né? A pessoa fala, não, vai estourar. Não, não é bem, não é que estoura. Depende muito do. Não, mas a gente tem que alimentar, né? Você vai até um tempo, aí você desliga, coloca mais carvão, liga, e você vai repetindo isso. Gasta bastante carvão, tá? Eu acho que se usasse, por exemplo, carvão mineral, acho que seria melhor, né? Acho que aguenta mais tempo. Ou aqueles aglomerados, né? Bom, isso aí foi bom, apesar de ser uma brincadeira, foi bom que é lúdico, né? Tava chovendo, bonito e tal. Mas o que foi bom é que algumas peças trincam, outras não. É difícil saber porque é muito abrupto, né? Mas o que foi bom é que você vê que tem uma possibilidade de você fazer uma queima rápida. Não uma produção grande, mas uma copinha você pode fazer rápido. Então, é claro, eu ensino assim, por exemplo, né? Os alunos, eu falo assim, tudo mais lento é melhor, né? Você sova com calma, deixa secar com calma, acabamento, né? O biscoito devagar e a queima de alta devagar. Sim, tudo lento é bom, é melhor, é mais seguro, tá bom? Mas eu preciso dar de presente daqui a alguns dias um copo de café para o aniversário. Eu acho que você pode se arriscar, pode ser que você consiga, né? Então é um pouco. Ele mostrou que dá para. A gente pode arriscar alguns limites, né? Não a produção de uma encomenda, né? Mas uma peça ou outra, a gente pode se arriscar. Eu acho que é importante isso, sabe? Tá bom? Pode passar. Isso aqui foi em Brasília, não dá para ver, né? Mas ele foi construído meio às pressas, foi uma vivência que fiz em Brasília. Ele é um túnel assim e uma chaminé, tá? É só isso, 2 metros por 2 metros. Estreito assim.
A gente botou as peças assim e colocou umas tampas antigas, velhas. Aí começamos com gás. Depois a gente começou a misturar lenha e carvão. Tá bom? Acho que foi umas 12 horas de... Ah, tá aqui, ó. É. Foi assim. Não, não, aí eu fiz assim, na verdade eu fiz olhando de cima, eu coloquei as peças nas laterais e no fundo, para eu poder jogar no meio. Ah, não, foi pela boca. Aquela boca ali, ó. Foi por aqui, ó. Foi por aqui. Mas as peças estão nas laterais. Foi uma experiência, tá? Foi uma vivência de acho que 10 ou 15 participantes, então foi uma peça de cada. A gente colocou nas laterais e no fundo. É bem pequeno, ó. Esse sou eu. Então o forno é isso aqui, né? É bem estreito. Tá? E esse também todo com tijolo. Não, é uma mistureba. E tinha tijolo refratário, isolante, né? Mais isolante que refratário. E, e essa labareda, ela tá saindo porque tem um soprador gigante aqui, tá? É que era tão forte que a gente teve que afastar ele. É, quase o tempo todo, né? Uma hora a gente parava, não, né? Mas assim, foi uma experiência, né? Pra, o que é a ideia? Era que é possível você fazer uma queima, você não tem forno, mas eu preciso fazer uma queima. Claro, isso aqui tem que ser num sítio, mas dá para construir um forno improvisado e fazer uma queima. A ideia era um pouco essa. Eu não tenho lenha suficiente, mas eu tenho um botijão de gás, né? Sabe, não tem gás suficiente, mas tem lenha, tem galho de poda, entendeu? A ideia era um pouco essa, tá bom? Pode passar. Esse é o mais recente, sem incluir agora, Midori é o, aquele outro foi eu desmontei ele, reconstruí e fiz em homenagem a minha irmã. Eu tenho uma irmã falecida, morreu quando eu tinha 4 anos, e aí os japoneses batizam o forno. Tá? Então o nome do forno é o nome do ateliê. E alguns nem mostram o forno, tá? Então é um lugar muito sagrado. O forno é onde que se concebe as peças. Então esse negócio de abrir forno, isso aí pro Japão não funciona muito bem, não. Não é assim, todo mundo pode entrar, porque é um lugar, alguns levam muito a sério isso, são bem de gerações isso. Então não é um lugar muito sagrado. Eu já não sou muito assim, mas enfim. Eu imaginava batizar um forno com o nome da minha irmã quando eu tivesse aquele forno ideal. Só que a gente teve uma pandemia, né? Tem uma filha, um monte de coisa assim. Aí eu entendi que isso aí não existe, né? Então, senti que era um momento, né? E fiz isso, né? Só para esse ideograma de Midori significa esmeralda, tá? É, tá bom? Aí pode mudar. Então, esse forno aqui não é um forno eficiente, né? Porque ele é um túnel reto com a chaminé alta. É só isso. E tem uns fechamentos. A ideia desse forno é que fosse um forno bem cru, brutão assim, e que aos poucos eu iria entendendo e acrescentando estruturas ou melhorando ele, modificando, né? Então a primeira queima pode mudar, uma grelha imensa, né? Aí essa foi a primeira queima, tá? Ah, eu confundi tudo agora. Mas essa foi a primeira queima, tinha uma grelha, né? E tinha pouca peça, tal, voou muito cinza, mas não subiu tanto a temperatura como eu imaginava. 36 horas de queima. Essa foi a segunda queima. Aí eu já arranquei a grelha, aumentei a chaminé, aí entupi de peça, né? Pode passar. Aí a gente queimando aqui, né? É o eucalipto, né? Eu não entendo de legislação, essas coisas, mas até onde que eu sei, é só o eucalipto que a gente pode comprar, que o fornecedor ele já paga as taxas lá, não sei, aí me entrega, né? Eu também não teria condições de pegar uma tora e ficar picando ele também, que dá muito trabalho, né? A secagem é 1 ano, pelo menos. O ideal é 2, né? Mas precisaria de 1 ano de secagem. Eu já pego 6 meses, mas não existe fornecedor de lenha para ceramistas. No Japão tem. Eles deixam secando no mínimo 1 ano. A lenha tem que estar muito seca, na verdade. Tá bom? Pode passar?
Essa é a hora que a gente levanta, assim, o Brasil, né? Pode passar. Aqui alguns resultados. Tá tudo misturado, tá? Isso aqui são de fornos anteriores, tá? Esses dois, aquele lá foi no carvão, tá? Pode passar. Deixa eu lembrar agora. Aqui foi forno a lenha, aqui é a argila preta de alta com areia, né? Isso aqui é uma mistura que eu não lembro mais. Isso aqui foi no carvão. É areia de piscina, né? Aí ele fica meio branquinho. Aí eu joguei lá no fundo para não envergar, porque algumas criam bolha, né? Isso aqui é uma mistura. Isso que eu nem lembro mais o que que é. Pode passar. Quando precisa mesmo, eu uso um pouco de esmalte cinza ou sobra de alguém, né? Eu compro, mas eu não sou do esmalte, não. É aquilo lá na lenha, tá? Putz, que argila que era? Não lembro. Essa é uma xícara. Eu tenho uma xícara ali que eu faço nesse método, é uma escultura, né? Isso aqui foi no Japão, foi na querosene, numa mufla com carvão, né? Pode passar. Esse aqui foi na lenha. Aquele buraco lá é uma pedra, ela derreteu, né? Jogou um monte de coisa em cima dela. Pode passar. Primeiras peças que eu queimei no Brasil. Esse aqui eu não tinha um forno a lenha ainda. Eu precisava participar de uma exposição, aí eu construí um forno de carvão. Aí eu fui. É monoqueima, né? Então, se eu fizesse aquele método de soprador, ia explodir a peça. Então eu tive que criar um braseiro fora, fui jogando brasa nos cantos e aumentando a temperatura aos poucos. Depois eu fui jogando carvão, deixando ele acender, virar brasa, para depois começar a usar soprador. Aí só com carvão chega a 900 graus, né? Aí com soprador, aí acho que 1350, 1300 mais ou menos, aí sai isso aí. Não, eu fiz um forno, né? Não, é que assim, como era para uma peça, é para uma peça só, uma ou duas? Não, não, eu fiz um forno. Eu fiz uma caixa, um forno, eu fiz um forno. Improvisado. Um tijolo, com o que eu tinha lá. Aí o pessoal fala, mas dá mais ou menos, tá? Aí tem que saber queimar. É cheio de fissura, tá? Não tem chaminé, não tem nada. Só que ele não é um forno eficiente, porque ele perde muito. É muito combustível para pouca coisa, né? Mas é que eu tive que fazer isso para finalizar alguns trabalhos, né? Algumas estouraram, entendeu? Então é uma gambiarra, assim, é um improviso, né? Eu não recomendo fazer isso numa queima regular, não. Isso aí. Só que assim, a gente vai ganhando experiência, então a gente sabe, tá? Mais ou menos como fazer algumas coisas. Então, o que a gente tem em volta, né? Então, em último caso, se eu tiver que destruir um tambor velho, né? Algum forno a lenha que já ninguém usa mais, para necessidade de fazer uma queima, a gente faz, né? Rebenta todos os tijolos, trinca tudo, entendeu? Perde, mas você tem um trabalho. O meu compromisso era entregar um trabalho, né? Para a exposição. Tá bom? Tem. Tem, ele voa assim. Só que aí é muito difícil explicar, porque é uma coisa que, para cada tipo de trabalho e o tipo de forno que eu uso, eu mexo ele, né? Então, a peça não fica estática, eu preciso mexer ele, eu preciso mexer o carvão para criar alguns feixes, né? Pode, mas eu não sei o que vai acontecer com a churrasqueira, né? Porque tem uma chaminé,
Então, tem um, assim, o tijolo comum, ele fica muito quebradiço, tá, gente? Tem lugar que derrete né, desse jeito. Então, pode fazer. O meu medo de falar faça é porque geralmente tá numa parede tem uma chaminé, né? Se rebenta com a estrutura, eu não sei se tem sustentação para chaminé. Então, né? Se for uma churrasqueirinha pequenininha assim, não sei. Aí fique à vontade, mas só lembrando que os tijolos ali não estão preparados para uma temperatura muito alta, então vai ter um problema de estrutura. Se aquilo derrete, trinca, não na hora alguém for usar, aquilo está tudo quebrado, né? Ele desmorona, né? Aí estraga. Aí a picanha já era, né? Tá? Pode passar. Eu acho que sim. É. Eu nunca usei sal, mas acho que sim. É. Durante a queima. Ah, entendi. Eu nunca usei sal, né? Então, come tudo. Isso aqui foi queimar lenha, tá? Lenha, né? Pode passar. Ah, isso aqui na queima carvão como uma peça que meio que abriu, isso que eu dei para minha sogra, né? Mas ele não tem esmalte aqui, tá? Isso aqui é cinza, viu? Que escorreu. Ele tinha um buraco, aí ele começou a escorrer por um buraco. Eu não sei como que aconteceu isso. Não, é da própria queima. Eu não aplico cinza. Pode, pode. Não é complicado, gente. Se você está a 1.300 graus, se você conseguir manter o forno a 1.300 graus, quase tudo que você joga lá dentro vai derreter. A ideia básica é essa. Quase tudo que você vai jogar vai derreter. O que vai acontecer com o forno, não sei, ignorando o que vai acontecer com o forno, vai derreter, né? Então você vai jogando as coisas, e elas vão encostar e vai derreter. Né? Então é um pouco. Não, mas não sei. Aí eu não sei. Né? Eu faria isso no meu. Se eu tivesse forno antigo, eu faria. Jogaria lenha, tudo. Mas no risco, né? Acho que às vezes. Porque assim, gente, depende da sua proposta de trabalho. Se é um ceramista, se eu fosse uma ceramista que eu produzo uma série, né? Como se fosse iguais, assim, uma produção regular, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso de dados, números, né? Preciso de metodologia, tá? Como o meu trabalho é artístico, então o equipamento ele é importante, mas ele também faz parte da experiência. Tá? Então, porque senão eu trabalhei na indústria, né, de outra coisa. Se a gente não tiver essa, digamos, liberdade, a gente não consegue enxergar os limites. A gente não consegue enxergar esses limites e ficar dentro de uma média. Quando você fura e quebrou, né, passa esse limite, aí estourou uma resistência, aí você percebe até onde que você pode chegar com isso, né? Então, é um pouco a propósito do trabalho. Talvez é bom ter uma. Eu fosse fazer produção, eu teria um forno para produção e um forno para teste. Esse de teste caseirão mesmo, que pode, né? Isso. Aí aplica aqui a nota e depois eu espelho, né? Eu faria isso. Pode passar. Ah, isso aqui é uma queima mista, né? Na verdade foi a lenha dentro de um vaso que eu transformei em mufla com carvão dentro. Então a parte preta ela fica carbonizada e a de fora está batendo labareda, ela escorreu. Então a cinza, a branca, aqui dentro a cinza, a mesma, o escorrido aqui fica preto. Tá? É o mesmo escorrido, mas de repente muda de cor. Assim.
Pena que eu não tenho essa peça, eu deixei lá, né? Pode passar. Esse aqui foi o teste lá de Brasília, aquele forno. Tá? E esse foi no meu forno. Você vê que são similares, parecidos, né? É um que eu demorei meses para... Deu um trabalhão, e esse aqui que a gente fez em algumas horas, assim. Né? Você vê a diferença. Tá? É resultado da primeira queima. Eu gosto de mostrar a parte de baixo, porque a parte de cima, eu gosto desses rastros, né? São só tchauãs, né? Isso aqui eu não lembro. Ah, esse aqui foi na Nagã. Pode passar. Esse aqui foi da primeira queima. Essa foi da segunda queima agora, desse forno, né? Pode passar. Ah, esse aqui é dessa última queima, da segunda, né? Faltou um pouco de temperatura para derreter as cinzas, mas eu fiz por 57 horas de queima. Então eu descobri que... Não é que eu descobri, aí comecei a entender que nem tudo que é o mais rápido e mais alto é bom. Às vezes uma temperatura mais baixa, mais longa, ela cria algumas nuances que não aparecem uma queima muito forte. Tá? Então tem que olhar a peça, tem que molhar, olhar bem. E tem as argilas que ficam melhores. Esse meu forno eu estou vendo que não é muito para esmalte, não, que vai muita cinza, fica muita coisa, né? Então é um trabalho assim de... o comprimento de queima, né? E a faixa de temperatura que você trabalha. Aí são nuances diferentes. Então não é igual, hipoteticamente, digamos assim, você chega a 1.300 graus, uma queima de 24 horas. Aí você chegou a 1.200 graus, uma queima de 48 horas. E pode ser que dobre cones iguais. Acho que mal chegou a cone 9, nas partes mais frias. Nas partes de quentes chegou a cone 10, 11, né? Mas hipoteticamente, digamos, 24 horas 1.300, né? 48 horas 1.200, né? Digamos que dobrou o mesmo cone, né? Eu não sei se dobra, tá? Mas digamos que dobrou o mesmo cone. Não, mal chegou a 1.200. Só que marcou num ponto, né? Que o pirômetro marca um ponto só, dentro de todo de 3 metros. Então, você fala, eu levei 24 para chegar a dobrar cone, sei lá, 9 e 48 para dobrar cone 9. Temperaturas diferentes. Aí você fala, o resultado é igual? Não. No caso da lenha, não. Porque aí o tempo que está lambendo, o depósito de cinza é diferente. Tá? É um pouco isso. Então, pode passar. Ah, essa aqui tá ali, a peça tá ali, tá? Essa eu queimei nessa última queima. Na verdade, a lenha bateu. Ela bateu, quase que derrubou tudo. Estava encostada, eu tive que puxar a lenha, a peça para derrubar em cima do braseiro. A ideia não era essa. Então ela caiu, ficou com a boca virada para mim no braseiro. Aí, essa peça tá ali, é bom para ver, né? Tá bom? Bom, agora, falei muito rápido, mas assim, algumas percepções de quando você mesmo constrói o seu forno, né? O que todo mundo fala, eu quero construir. Tudo bem, mas não é Lego, não é Lego, tá? Seria bom que fosse Lego, mas não é, né? Então a gente tem algumas percepções, tá? Pode passar. Ó, no papel tudo dá certo. É meio clichê mesmo, tá? Mas é isso. Você foi lá no chat GPT, conversou com o mestre não sei quem, tirou foto, mediu, e olhou, acompanhou queima, acompanhou outro queima com o mestre não sei quem, não sei o quê. Sim, aí você desenha um forno, ele é perfeito. Meu, vai construir ele para você ver uma coisa. Meu, o tijolo não encaixa, tal, não dá nível, entendeu? Você não corta direito, né? Tem tudo isso, tá? É um trabalho pesado. Então, assim, ceramista, ele é meio artista, mas ele é pedreiro, é marceneiro, serralheiro, tem que ter um pouco de elétrica. Então, e o tijolo refratário ele é pesado, tá, gente? O tijolo refratário normal, ele pesa 3,5 kg quase. Então, você ficar o dia inteiro mexendo com isso, chega no final do dia, você está estourado, assim. Tá? Então, então, você vai precisar de pá de pedreiro, você precisa de marreta, vai precisar de planador, sei lá mais o que, um monte de coisa que a gente usa, né? Espátula, tá bom? Pode passar. Adquirimos novas habilidades, é a mesma coisa. Você nunca levantou um muro, você vai aprender a levantar um muro. Você nunca mexeu num serrote, você vai ter que mexer no serrote, no formão, bater prego. Então, assim, não é que você... parece
pouco, sabe isso? Mas isso no seu dia a dia vai te ajudar muito. Então você não vai precisar sempre pedir para alguém fazer. E pela nossa paixão pela cerâmica, você adquire, pela necessidade, outras habilidades. Tá bom? Pode passar. Agora, percepções sobre a queima, tá? Agora as percepções sobre a queima, né? Ele funcionando, tá? Então, peraí. Volta. Aí, pode ir. Ele é cansativo, então é para desanimar mesmo. Então, se quer fazer queima-lenha, tem que entender que é cansativo. Tá? Então, eu fiz planejei a queima para 12 horas. Não chegou. Mas era 12 horas, então vamos embora? Não, você não vai embora. Porque você gastou aquela montanha de lenha, gastou dinheiro, espaço para fazer. Meu, você não vai parar com 12 horas. Você vai parar a não ser que acabe a lenha. Tá bom? E ele é cansativo porque você tem que ficar ali jogando lenha e cansa, é quente. Eu queimava sozinho, queimava agora com alunos, aí agora eu vou encarar uma sozinho de 72 horas. Aí pode passar. Uma ótima oportunidade de exercitar paciência. Também porque a gente precisa de paciência, não vai ter jeito, né? Não é assim. É. E a gente olha assim uma queima de 36 horas, pessoal, meu Deus, 36 horas, né? 48 horas. Nos primórdios do Anagama, no Japão, tá? Nos primórdios, há 1000 anos atrás, você sabe quanto que era a queima? Tempo de queima? E mal chegava a 1000. Eram 2 meses. Eram 2 meses de queima. Nos primórdios, há 1000 anos atrás, de uma queima-lenha, mal chegava a 1000 graus. Eles ficavam 2 meses queimando. Então, aí vai evoluindo, né? Por causa do forno. Depois que criaram o forno. Aí o forno foi se aprimorando, né? Mas os primeiros fornos eram 2 meses de queima. Então, o que eu quero dizer assim que acho que a gente está muito mal acostumado, sabe? Trabalhar 8. Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar que nem um escravo, que antigamente, né? Sabe? Mas o que eu quero dizer é que os nossos ancestrais, para chegarem naqueles resultados, eles pagaram um preço, um envolvimento com o processo. Que eu não sei se a gente está disposto. Então, tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Né? Então, tem que abrir mão, de repente, por exemplo, tem que abrir mão de dormir, algumas vezes, tem que abrir mão de passear. É um preço que a gente paga. Não dá para, a gente não consegue alcançar alguns estágios sem abrir mão de algumas coisas. Acho que tudo é assim, né? Tá? Então, hoje, eu faço questão de falar isso. Não estou dizendo para todo mundo ficar que nem eu lá com lenha, não é isso. Mas é que eu acho que a gente está vivendo num momento que está tudo as coisas muito rápidas, que é de uma hora, sem suar, sabe? Eu acho um problema isso. Não é um problema, mas enfim, eu tenho um pouco de birra com isso. Pode passar? Estados internos, eu resumi. Aí tá. Antigamente, eles ficavam ali, não tem esse negócio. Aí, tinha que queimar. É a sobrevivência deles. Mas hoje a gente pode escolher. A gente vive numa era de tanta. Que a gente tem o luxo de escolher qual queima que a gente quer fazer. Tem gente que faz queima de buraco ancestral, né? Tem gente que faz queimas no elétrico, no gás, na lenha, no carvão, sei lá o quê, né? Mas olha o luxo, gente. A gente pode escolher o tipo de queima ou o tipo de ceramista que a gente pode ser. É um luxo isso. Entendeu? Então, se escolheu a lenha, o trabalho é pesado. Né? Eu acho que, o que eu quero dizer, eu acho que existe muito discurso, muito floreio. Não, Nossa, os nossos ancestrais. O pessoal fica fazendo essas bobagens aí. Aquela coisa toda tal. Mas, gente, calma, né?
não é uma brincadeira, né? Acho que tem que sair um pouco dessa, né? Vamos cair um pouco na realidade. Por quê? Porque os estados internos, isso aí é aquele discurso, digamos, é o texto curatorial, é o texto que a pessoa criou para divulgar um trabalho depois da obra. Isso está longe do processo, não faz parte, criou depois, anexou depois. O que eu digo de estados internos, principalmente na lenha, é quando você está dentro do processo, você se colocou dentro do processo, aí você, resolvendo todas as pessoas, você tenta abrir um espaço mental para sentir o que está acontecendo dentro de você. A paciência, a raiva, cansaço, decepção, leveza, fica maravilhado, qualquer coisa desse tipo. É uma oportunidade, né? Já que a gente pode escolher o tipo de cerâmica que a gente quer fazer, escolheu a lenha, por que não aproveitar, já que está escolhendo isso, que hoje a gente tem muito conhecimento, né, de psicologia, filosofia, qualquer coisa desse tipo, para aproveitar isso o máximo possível, sentir e refletir em cima disso, tá? Não que eu faça isso sempre, tá bom? Muita coisa eu nem consigo fazer também. Tem hora que é ali mesmo. A última aqui eu tive diarreia, entendeu? Então nem sempre é assim mesmo. Muita tensão, cansaço, né? Foi assim. Pode passar. 3 tipos de arquitetura. Bom, isso aqui eu também gosto de reforçar, porque o forno construído, ele parado, ele é uma construção, não é? Ele é uma estrutura. No meu caso, tem um tempo que o forno, quando eu não estava queimando, ele era a casa da Ana Júlia. A Ana Júlia é uma cachorrinha, ela morreu. E quando eu não estava queimando, ela usava como casa dela. Ela dormia lá dentro. Então ela era mais casa da Ana Júlia do que o meu forno. Por quê? O forno, ele é forno quando ele está queimando. Tá? E o forno construído, a gente só olha o forno. Anagama, no Borigama, tem um monte de coisa assim. Mas ele é a primeira arquitetura. É a estrutura principal, mais grossa. O tipo de chaminé, o tipo de arquitetura. Existe uma segunda arquitetura, qual que é a segunda arquitetura? É o enfornamento. Por que enfornamento? Porque o enfornamento são estruturas sólidas. A gente está colocando, é como se estivesse colocando pilastra, móveis dentro dessa sala. Se eu não tenho nada, o ar sai daqui e passa reto pela outra porta. Só que se eu boto um armário aqui, esse mesmo ar vai ter que se dividir para tentar sair. Então essa é a segunda arquitetura, que é o enfornamento. Como a gente dispõe as peças. E a terceira arquitetura, sendo a lenha como um combustível sólido, a própria lenha, ela é uma estrutura. Só que é uma estrutura que mexe. Tá? Então, o exemplo que eu dou, eu descobri isso por acaso, tá, gente? Se eu tenho um forno aqui, eu jogo a lenha assim, tá? Então eu crio uma rajada, assim. Tá? O forno está queimando. Eu joguei em cima, ele cria uma rajada. Só que se eu pego essa mesma lenha, eu jogo ela assim, eu crio uma barreira e o fogo que está vindo de trás, ele bate. E eu crio uma parede. Os japoneses faziam isso. Eles controlavam isso. Em determinados momentos, você quer jogar a labareda para cima. Então, você joga a lenha assim. Algumas assim, outras assim. Se eu jogo a lenha assim, em pé, e se for no canto, ela cria um redemoinho. Até ela se desfazer, claro, né? Então, isso você pode controlar. Isso, entendeu? Então, entender um pouco isso que eu chamo de arquitetura te ajuda, né? Porque você tem uma fornada, mas tem umas peças que a gente gosta mais, né? Então eu quero mais efeito nela. Então, como eu jogo mais efeito? Uma, no enfornamento. E a outra é como você joga a lenha. Entendeu? O tipo de lenha. Tá bom? Só que não é tão simples, porque a lenha não vai cair no mesmo lugar. Você não vai ter uma lenha bonitinha. É um pepino, né? Mas só de a gente pensar nisso, ele muda um pouco a qualidade da queima, né? O trabalho que a gente faz, assim. A gente aprende. Por exemplo, lenha, porque o pessoal me ajuda, né? Porque quem não está acostumado, mal consegue pegar a lenha.
Eu já acostumei que dependendo, se você joga assim, ele vai reto. Só que na hora de jogar, se você faz joga um pouquinho de força para lá, no ar ele vira. Não sei se vocês já fizeram isso, tá? Então você consegue controlar um pouco. A primeira é o próprio forno, né? A segunda é o enfornamento. E a terceira é a lenha, o jeito de jogar a lenha. Isso. Tá bom? Pode passar. Então, não, antes era misturado, aí depois na primeira queima desse forno eu peguei roliço, fino, não deu certo. Aí depois eu peguei já um grosso assim, já não deu certo, quebrou 5 peças minhas na frente. Aí agora vamos mudar de novo. A escolha da lenha é importante, viu, gente? Eu ainda estou batendo cabeça para a lenha o tamanho ideal para mim, né? Não, mas sim, assim, de uma forma geral é isso mesmo. As lenhas finas, elas ajudam, ela queima rápido, aumenta a temperatura. Então, num caso extremo, se você pudesse jogar pó de serra em vez de lenha, subia a temperatura. O pó de carvão, por exemplo, né, subiria muito rápido a temperatura, tá? É, daria, mas o problema é você criar essa estrutura, como é que a gente vai jogar, né? Entendeu? Mas é outra coisa, mas assim, aí tem que ver se você quer criar um braseiro, você precisa de braseiro para sua queima, ou não precisa de braseiro, aí muda o tipo de lenha, porque se eu jogo só lenha fina, não fica braseiro. Ou eu preciso de braseiro, então eu não posso ficar só jogando lenha muito fina. Ou porque o braseiro se esfarela muito, ele tampa tudo, aí compacta demais o braseiro, sabe? Aí depende da queima, né, do forno. Tá bom? Aqui eu volto a importância do enfornamento. Então eu digo, é importante uma porque é essa segunda arquitetura e porque o enfornamento ele que vai, ele um bom enfornamento é metade da queima, né? Então você tem que estar ali bem distribuído, sabe? Com as peças onde você quer que pegue os efeitos. Não vai acontecer 100% igual, mas 80, 90% dá para você controlar sim. Não é que aconteceu. A chama também, não é assim também, né? Mais ou menos a gente controla, né? Não é assim. Uau, saiu. Vai sair coisas inesperadas, sim. Isso, todos os mestres vão falar isso. Mas 80, 90% é mais ou menos a gente planeja, né? E isso é o enfornamento. Porque durante a queima, como é que você vai mudar a peça do lugar? Eu já fiz isso algumas vezes, mas não é tão simples você tirar a peça e mudar de lugar assim, né? É bem complicado, viu? Pode passar. Importância do preparo. Aí o preparo que eu estou dizendo não entra em fornamento, mas entra as lenhas, deixar num lugar que é fácil de pegar, ter água, planejar o local de trabalho, onde você senta. O espaço onde eu estou é meio pequeno. Para tomar, né? O preparo que eu fiz, eu digo, é físico, né? Principalmente físico. Tá? Tem que assim, quase que é difícil conseguir também. Eu também, a maioria das vezes eu não consigo Eu prefiro começar de manhã. Eu gosto de manhã. Porque se chegar muito assim, despreparado, não dormiu direito, você vai ter problema na queima. E depois da queima você vai ficar arrebentado. Então, é bom descansar, enfornar, passa uns dias, descansa. Acabou a água. Como é que você vai fazer? Né? Não dá, né? Acabou o papel higiênico. Não pode. Entendeu? Você tem que ter essas coisas mais ou menos estruturadas. As pessoas que vão revezar com você, entendeu? Né? Tá bom? Pode passar. É um trabalho em equipe, tá? É um trabalho em equipe porque uma queima eu fazia sozinho, mas é meio complicado assim, sabe? Então, eu já tive queima que eu estava muito cansado, não me preparei.
Eu estava tão cansado que aí eu entupi o forno, fechei e fui dormir. Eu não estava aguentando. Então, ter uma, né, gente. Então, digamos que um revezamento, cada turno é 2 pessoas. Eu gosto, o ideal é 3, tá? Mas no mínimo 2, por quê? Um, de repente, pode dar uma cólica, pode dar febre, pode, de repente, né, sentir, baixou a pressão, isso pode acontecer, machucou. Então, tem que ter esse trabalho em equipe, né? Bem azeitado. É difícil, tá? Não é fácil. Porque aí tem níveis de experiência, a pessoa não veio, então tudo isso tem que ter né, um comprometimento de equipe, tá bom? Pode passar. Bom, agora são possibilidades. Então eu falei mais ou menos né, o que eu faço, tipo de forno, essa coisa toda. Aí agora são as possibilidades. Aí eu estou olhando, até agora eu olhei, estou falando da minha trajetória, tudo que eu assumi, leio, refleti. Agora eu estou olhando para frente, né? Estou olhando para frente, o que a gente pode, dentro da minha experiência de queima, né, o que eu visualizo. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas enfim, pode passar. Experimentar processos mais intuitivos, que é o que isso eu já estou fazendo. Então, antigamente era intuitivo por necessidade, né? Não tinha pirômetro, não tinha nada. Eles tinham que, de alguma forma, entender. Ia falando, eu acho que se sair daquele jeito, sobe. Essa lenha é boa, não é? Mas agora a gente tem esse conhecimento, então a gente pode ficar mais sossegado para fazer um trabalho mais intuitivo, mais artístico, sei lá, meditativo, qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Pode passar. As possibilidades, criar microambientes na mesma queima. Então, microambientes que eu digo a própria queima-lenha são microambientes, né? Então, por que sai uma peça sem esmalte, um vaso, principalmente o vaso é bom por causa disso. Por que sai cores diferentes? Porque ele fica tanto tempo ali batendo a chama, é que nem a chama de uma vela, assim, a chama da vela, ela não é tudo igual. Tem lugar que é mais quente, mais frio, mais redutor, mais oxidante. Então você imagina aquela vela deitada, várias labaredas de lenha, vela batendo por muitas horas. Então, a superfície da peça, ela, apesar de estar no mesmo forno, ela está recebendo em pequenas áreas queimas diferentes. Está acontecendo queimas diferentes. Acho que o Eduardo pode explicar melhor, né? Então acho que a pessoa compra muito com a chama da vela, porque acho que é mais fácil de visualizar. Todo mundo conhece, né? A chama da vela. Então, então aí os microambientes, o que eu quero dizer? Aí isso me ilustrando na queima-lenha, mas aí isso não só forno a lenha, qualquer forno. Você pode criar, como você pode criar microambiente? Você pode usar mufla. Você pode queimar uma peça dentro da outra. Então a peça de fora é uma queima, a peça de dentro é outra queima. Você pode criar algumas paredes, né? Você pode criar alguns desvios, né? Eu não consegui isso ainda, mas você pode provocar ondas, né, diferentes até um certo ponto, depois volta, tudo vai para a chaminé, mas pode vir, de repente, uma chama lateral forte, né? Um maçarico, no forno a lenha, por exemplo, né? Então, você pode mudar um pouco isso, sabe? Você pode deixar entrar ar, né, lá no finalzinho. Então, trabalhar um pouco, não ficar muito rígido que essa queima tem que ser assim. Eu acho que dentro do forno, bom, todo mundo já sabe que o forno elétrico tem diferença, né? Depende do jeito que você enforna. O forno a gás também, a lenha também. Então, o que eu estou falando não é nada absurdo, não, tá, gente? Isso já acontece. A diferença é a gente ter consciência e usar isso como um recurso, né? Tá bom? Pode passar.
usar outros combustíveis naturais. Então, esse aqui é o meu próximo projeto. Estou pensando no próximo forno, né? Eu quero criar o próximo forno vai ser um forno que eu consiga usar quase todos os combustíveis, né? Como eu vou fazer, não sei ainda. Mas por que eu estou falando para os outros combustíveis? Por quê? Porque está mudando também, a sociedade muda, a consciência ecológica, talvez, não sei se vai ter uma crise de petróleo ou de energia, não sei, né? Então a gente tem que pensar em alternativas. Então, por exemplo, será que eu posso queimar só com casca de coco? Né? Será que eu posso queimar só com bagaço de cana? Bagaço de cana acho que dá, mas eu digo, será que eu posso queimar só com o resto de serraria? Né? Pode ser? Posso aglomerar ele? Posso misturar com ele alguma coisa? Uma coisa que está sobrando? Óleo de cozinha, que vai sobrando também? Óleo de motor? Então acho que é bom pensar nisso, não ficar muito rígido no tipo de... Bom, a gente não tem tanto problema assim, mas assim, né, de escassez ou de alto, né, de custo, mas acho que era bom pensar. E eu acho que existem muitas possibilidades. Porque com o tempo eu entendi que assim, quase tudo vira combustível, assim, né? Assim, né? Tá bom? Pode passar. É 1.600 graus, né? 1.600 graus, o recorde de queima-lenha, a temperatura no Guinness é de 1.573. Não, 1.563. É um ateliê em Taiwan. O forno deles, ele chega a 1.563 em 27 horas. Tá bom? Então o pessoal fala, 1.300. Não, 1.200, 1.300 é muito possível. Hoje. Por que eu tenho essa confusão? Porque os caras chegaram a 1.563. Não sei se algum ceramista chegou. Então, aí eu coloquei 1.600. Vamos buscar o 1.600. Aí eu botei a chama azul, porque a 1.400, eu nunca cheguei nessa temperatura, diz que a chama começa a ficar meio azul, esbranquiçada. Aí, aí a gente começa, não é que começa, a gente divide demais as coisas em baixa e alta temperatura. Então a gente começa, aí você aumenta um gradiente de possibilidades, tá? Né? Aí você pode usar argilas muito refratárias que não eram possíveis de usar porque não sintetizava. Você vai aumentando, você consegue fazer isso. Deve ter o tipo de cristalização, eu não entendo nada disso aí, viu, de química, mas pode ser, né? Tá bom? Então, eu coloco assim, vamos em busca disso. No gás, você chega a 2.000, né? Uma fundição, será quantos mil graus chega? Então, por que a gente não faz isso na cerâmica também, né? Tá bom? Pode passar. Explorar as intersecções com forja e vidro. Isso eu já faço um pouco, porque minha queima carvão, eu não me inspirei naquele forninho japonês. Eu me inspirei um pouco na forja. Então, a gente usa o fogo, ou o calor, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, por que a gente não invade? O esmalte está perto do vidro, né? E a cerâmica, a massa está perto da forja, do vidro também. Então, é você explorar no sentido de ir nessa direção. Entendeu? Eu acho que a gente pode encontrar linguagens, expressões interessantes nesse caminho aí de invadindo outras áreas. Tá bom? Pode passar. Explorar outras expressões artísticas. Bom, isso aí, a queima de Haku mostra muito isso. É uma performance. Mas não é uma queima de produção, né? É uma queima de performance, o Haku. Você não produz, você não produz 200 peças. Você precisa meia dúzia de peças, né? Mas aquilo, o Haku, ele é mais performance, quer dizer, não é que ele é mais performance, ele é uma queima, uma técnica. Mas para o público, ele serve mais como uma performance, porque o público não está olhando se aquela forma foi bem torneada, por exemplo. Ele quer ver aquele negócio brilhando, saindo, não é? E as manchas. Então, então tem performance, agora hoje tem vídeo, tem fotos, né, que são outras artes. O que eu estou entendendo? Numa queima, você pode, como subproduto, outras obras. Então, uma boa fotografia, uma performance, né, um vídeo, de repente música, dança, sei lá o que, né? Então, é um pouco aproveitar a mesma coisa de observação. É, sim, é.
Isso. Eu gosto, assim, eu gostar, talvez um dia tenha a tecnologia possível, mas imagina que se fosse possível, eu queria um visor, né? Aí eu encontrei um fabricante de visor, aguenta. Só que 10 por 10 centímetros, sabe quanto custa? 20 mil reais. É feito de safira. Então, de repente a gente fica com muito dinheiro, você pode fazer de repente uma janela de safira no forno, não é? É possível, é possível. Esse visor já é possível, tá? A indústria usa isso, né? Isso. É. Então, aí já tem gente indo para a Lua. Então, provavelmente, será que não tem uma roupa que já aguenta muita temperatura? Então, será que um dia não vai ser possível o ceramista entrar dentro do forno durante a queima e mexer? Eu queria entrar, eu não consigo ainda, mas, entendeu? Uma câmera que você consegue colocar, entrar lá dentro, entendeu? Coisa assim. É. Então, é. É, é. Não, então, eu acho que aí, que eu falei, a gente está num momento que a gente pode, né, e principalmente a arte contemporânea, ou sei lá, você pode, não sei, essa coisa toda. Então, então a gente consegue, eu acho que tem que abrir um pouco a cabeça, não ficar muito rígido na cerâmica. No meu caso, né, que gosto de trabalhar com essa coisa mais artística, experimental, existe, existe, claro, a técnica, né, que você precisa de conhecimento. A Polar pode falar muito, quanto tempo ele pesquisou para ter uma massa estável. Claro, né, isso você precisa. Né? Mas tem um outro lado que o ceramista pode sair um pouco disso e ser um brincante, né? Sabe? Então, pode passar. Agora são os temas essenciais para mim, tá? Então, por que o Makoto faz cerâmica do jeito que está fazendo? Está falando esse monte de besteira, tá bom? Pode passar. Esse aqui é o principal, é reconexão com as experiências primordiais ou arquetípicas. Eu faço cerâmica a lenha da forma mais intuitiva e arcaica, porque eu imagino que eu vá me aproximando da experiência mais pura, da criança que viu o mar pela primeira vez. Né? Não cheguei ainda, estou longe disso, nem sei, nem, não sei, nem. Entende? Mas na minha visão, é a única maneira que eu, Makoto, consigo, tendo o que eu gosto e tal, talvez me aproximar disso. Por quê? Porque eu sou do interior, nasci no sítio. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achei é muito estranho, sabe? Quando eu fui para o Japão, piorou, porque lá é muito, muito consumista. Tem um lado muito bom, bonito do Japão, mas tem um lado que é muito consumista. Aí chega uma hora que uma queima, fogo, né, por exemplo, a fumaça, a gente sente fedido, não quer sentir, que sair na rua com cheiro de fumaça, com cheiro de terra. A gente quer, o carro novo, ele tem cheiro de plástico, e a gente adora que tem perfume para imitar cheiro de carro novo. É, então eu acho que a gente está selado, né, do meio. Então eu acho que a minha busca é essa reconexão. Em alguns momentos, muito sutilmente, parece que eu senti, isso acontece às vezes durante a queima, tá? Mas ainda muito longe, então por isso que esse é o principal por que eu estou fazendo, tá bom? Eu não lembro se tinha mais, mas vamos ver. O limite da forma. Aí, não tá Makoto, forma é fogo, é meu e-mail, né? O limite da forma é porque eu tenho visões, aí parece coisa de louco, mas enfim. Não posso falar para um psiquiatra, é meu interno. Não, não, aparecem formas, né, na minha mente. Eu nunca fui para terapia, tá? Eu tenho resistência, mas eu tenho. Aparecem imagens que eu não consigo reproduzir ele nem em desenho em cerâmica. Aí, como eu queimo a lenha, eu não sei se isso é uma peça de cerâmica ou é o próprio fogo, eu não sei. Então,
Aí eu não sei, entra uma reflexão minha, eu não sei se isso é uma forma. Aí começou uma dúvida, o que é a forma? A forma é o que a gente enxerga, é o que a gente sente, o que a gente ouve, onde que é essa forma? Né? Então, eu quero explorar um pouco esse limite na cerâmica. Tá? Eu não sei se com a queima ou não, mas enfim. O fogo mesmo, você não tem forma. Qual que é a forma do fogo? É redonda? Qual que é o limite dela? Né? Eu não sei se eu consigo fazer isso com barro, né? Mas enfim. Pode passar. Isso eu já falei, já aproveito. Pode passar. E aqui a experimentação contínua. Então, dentro daquela minha busca, né, de alguns temas que eu tenho, essa aqui é a maneira como eu faço, né? Então, eu sempre estou colocando coisa nova, mudando, assim, desmontando forno, porque eu preciso dessa experimentação contínua. Porque se ele me transforma em conhecimento fixo, ele começa a me travar. Então eu comparo com a comida. Imagina que você faça comida e toda vez que você for cozinhar, você põe um condimento diferente. Aí você imagina o que vai acontecer lá dentro. Então é mais ou menos isso que eu faço. Uma experimentação contínua. Então a pessoa fala, o que você usou? Eu acho que eu usei pedra, areia, argila, mas eu não lembro exatamente o que eu fiz, porque eu preciso disso. Aí me cria uma biblioteca intuitiva, assim. Tá bom? Pode passar. Supressão do eu, essas são experiências que eu tive, isso foi numa crise que eu tive com 25, 26 anos, um trabalho com argila, a modelagem plástica, e esse trabalho simplesmente ele nasceu. Eu não tenho consciência de ter feito ele. E teve um outro momento que isso aconteceu lá no Japão, que eu me vi fora, as coisas de louco, mas eu me vi fora. Eu tive algumas experiências. Tá jogando bola. Com os japoneses, tá jogando bola. É. E aí o outro, eu estava quase dormindo, aí eu percebi que o eu, esse consciente, o estado de atenção, ele é um momento e tem um espaço nele, entre um e outro, que ele fica piscando. Então eu queria explorar esse espaço que esse eu que está falando agora. Quando a gente prestar atenção, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente percebe que a gente não estava todo o tempo. E a gente percebe que a gente não está totalmente atento, né? Só você. Não dá, né? Queria você fazer, eu faço aqui, olho para cá. Aí você percebe que você está com o olho aberto, mas você não tem todos os registros. Então eu quero explorar esse espaço aqui, né? O que esse não está, né? Tá bom? Pode passar. Você tinha mais coisa? Agora, o encontro com a coerência foi ano passado. Nossa, falei, já vou. O encontro com a coerência é onde que eu, finalmente, o ano passado, eu me aceito, eu sinto que fiquei coerente, me encaro assim como artista, Makoto. Tá? Pode passar. Que foi a minha exposição, foi a primeira individual, e eu precisava trazer o processo todo, de alguma forma, materializado numa exposição. Tá? Foi lá em Pinheiros, foi um espaço pequeno, mas do meu amigo, né, do João, pode passar. Esse é o forno anterior. Tá? Então a ideia era colocar como protagonista da exposição o processo e não a obra. Como fazer isso, né? O problema é como fazer isso. Pode passar. Se tirarmos tudo que é excessivo ou que é excesso, o que resta? Né? Então, sai as peças, sai lenha, sai cinza, sai fogo, sai tudo, né? O que vai sair? Sai o makoto. O que resta? Pode passar. Aí ficaram só 3 elementos. Ficou a câmara de queima, as placas que eu uso e os suportes, que são os tijolos cortados, mais as bolinhas que eu uso para não grudar. Ele é o que fica ali sempre. Os outros vão embora, andam, vão para lá e para cá, né? Pode passar. Aí eu tirei a parte que eu acho mais bonita, que é a parte interna. Tá bom? Pode passar. Aí o resultado, né? Pode passar. Aí é uma instalação, 3 elementos. Pode passar.
Pode passar. Esse é a fornalha. Pode passar. Aí. Aqui é a fornalha. Eu virei, entendeu? Tudo assim para mostrar uma marca de 5 anos de queima. Tá bom? Esse é um elemento da instalação da exposição. Pode passar. O segundo são as placas. As placas, quando eu comprei as placas, eu já tinha decidido que eu nunca limparia. Que um dia eu ia apresentar ele como um quadro, uma obra de arte. Então isso já tem 7 anos. O problema não é esse. O problema foi tomar coragem, vergonha na cara, para chegar para você e falar assim, essa é minha obra. O problema não é a ideia, o problema às vezes é porque é um risco, né? O cara só trouxe aqui e botou ali, né? Entendeu? Então, aí eu achei mais bonito que ia ficar pindo meu, sabe? Sem texto, não tem título, né? Pode passar. Então, aí você vai falar, aqui é só para ter aquelas pôr. Ali, as bolinhas meio branquinhas são meio azuis, tá? Aí diz que na indústria fala que a placa chora. Então é cristalização, até onde eu entendi, do próprio material da placa. Aquelas manchas nos cantos é onde fica o pezinho, né? E as manchas do meio é que ali derreteu uma peça, o outro acho que foi areia, eu não sei exatamente. Então coisas que vão grudando, o rastro e tal, tá bom? Pode passar. Isso aqui são os toquinhos. E o de cima são as bolinhas que eu uso para não grudar. Aí eu coloquei em cima de uma cantoneira, né? Pode passar. Ó, de perto, né? Aí pode passar. Aí as peças, elas ficaram em segundo plano, porque é uma loja sobre loja, em cima é a galeria. Então aquela instalação ficou em cima, aí as peças, o pessoal procura, digamos, a obra, né? As obras, aí as peças ficaram embaixo. Então eu quis dividir isso. Então eu queria que o protagonismo é o forno. Então, né? Então aquilo não foi eu que fiz, né? Mas as peças embaixo, não, essas são os vasos do Makoto, né? Que coisa toda. Eu coloquei algumas que fazem parte desse forno, de queima do forno anterior, outras não, tá? Aquilo é um tchauão que derreteu. Isso aqui eu queimei. Pode passar. Essa aqui é uma linha que eu tô começando com esse negócio mais intuitivo, né? Pode passar. Aquela peça que eu falei, né? Pode passar. Bom, aí aqui isso aqui é uma frase que eu estudei numa escola de freira, da 6ª à 8ª série, lá na Bahia, Teixeira de Freitas, tá? Das irmãs franciscanas, né? E aí tinha um corredor que ia para a secretaria. Então, quando você fazia besteira, você tinha que ir na secretaria. No meio do caminho, tinha. Peraí, será que foi lá? Eu acho que foi lá. Aí tinha um quadrinho com essa frase, acho que na 6ª ou 7ª série, eu lembro, e eu coloco ele como um. Toda vez que eu tenho algum problema, eu imagino essa frase, porque essa barreira do medo, da insegurança, é onde que a gente tem dificuldade. Então, eu tô 48 hoje, né? Então eu só agora que no ano passado, com 47, e finalmente eu consegui me aceitar e me colocar como artista. Tá bom? Eu acho que não tem mais nada. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Não,